E olha só, pessoal, finalmente, decisão nos Estados Unidos pode afetar diretamente ministro Alexandre de Moraes e outros da Suprema Corte, e agora o povo brasileiro vai ver a justiça entrando em ação realmente, porque Moraes mexeu com Elon Musk e achou que ia ficar por isso mesmo, mas agora você vai ver aqui uma decisão que vem lá de fora que afeta diretamente os ministros do STF e até mesmo o Lula, que ficou de queixo caído. Preste bastante atenção nisso que temos para mostrar aqui. Pode ser a notícia do ano aqui, hein? E olha só, quem vai trazer para nós aqui é o procurador e promotor de justiça Deltan Dallagnol, que também foi censurado por Moraes e seus ministros, mas agora a verdade apareceu. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para esse vídeo que está pegando fogo e voltamos em seguida. A batata do ministro Alexandre de Moraes está assando. E não é pouco não. E nem é aqui no Brasil. Vai ser aí, gente, uma batata Pringles. A batata dele está assando lá fora, no exterior, nos Estados Unidos da América. E é de lá que os ministros do Supremo e Alexandre de Moraes mais têm medo de vir algum tipo de reação contra os abusos e ilegalidades que o Alexandre de Moraes está cometendo aqui no Brasil, de forma impune, arbitrária e com endosso, seja explícito ou então implícito, dos seus 10 coleguinhas do Supremo Tribunal Federal. Alguns deles decepcionando profundamente a todos nós. Só que agora o Alexandre de Moraes ele não está mais se metendo com gente pobre, simples, trabalhadora, como as pessoas do 8 de janeiro, senhorinhas de Bíblia e terço na mão, não. Agora ele está se metendo com Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, e com empresas americanas que são gigantescas e que têm acionistas tão mais poderosos do que o Elon Musk, que influenciam eleições dos Estados Unidos, que têm conexões fortíssimas com deputados e senadores americanos, até mesmo com presidentes e ex-presidentes. E foi nesse cenário que, nessa semana, o comissário da FCC dos Estados Unidos, que é a agência americana equivalente à Anatel aqui do Brasil, enviou uma carta ao presidente da Anatel brasileira, solicitando uma reunião para discutir o bloqueio do X e as ações do ministro Alexandre de Moraes contra a Starlink, uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com o X, mas que está sofrendo as consequências a partir dos arbítrios judiciais do Supremo. E o que foi que o Brendan Carr, esse comissário, ele disse nessa carta? Ele basicamente criticou essas medidas do ministro Alexandre de Moraes, classificando-as como politicamente motivadas e ilegais, e alertou para o impacto negativo na confiança do mercado regulado brasileiro. Vamos analisar isso porque aqui existem 4 mensagens, 4 pontos centrais dessa carta, que são mensagens que estão sendo mandadas pelos Estados Unidos por meio da Anatel americana para o Brasil e especialmente para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Primeiro ponto. O primeiro ponto que ele deixa muito claro é uma preocupação com a censura generalizada e com a censura, a queda da liberdade de expressão no Brasil. Lembrem que na semana passada a Embaixada Americana publicou uma nota dizendo que estava monitorando o caso do X no Brasil e que a proteção da liberdade de expressão era uma marca de uma democracia saudável. O que foi um duro recado para o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive deixou os ministros do Supremo apavorados, achando que isso poderia prenunciar aí uma possível cassação do visto americano do Alexandre de Moraes, o que seria evidentemente aí um constrangimento internacional para o Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte na carta, que as ações do ministro Alexandre de Moraes sugerem uma tentativa de censura digital que prejudica o livre fluxo de informações no Brasil. Segundo ponto, em seguida, ele fala novamente sobre a liberdade de expressão, para vocês verem como isso é algo tão importante em democracias verdadeiras. Ele diz, o bloqueio do X é uma clara violação dos princípios fundamentais da liberdade de expressão consagrados nas democracias. Gente, que vergonha do Supremo, que vergonha do Brasil. Isso mostra como o mundo nos vê como um país bananeiro. Terceiro ponto, ele mostra preocupação com que as ações de Moraes vão impactar sobre os investimentos no Brasil. Porque, é claro, tudo isso que o Moraes está fazendo causa uma insegurança jurídica tremenda para os empresários, para os investidores, que não vão querer colocar o seu dinheiro no Brasil. E isso vai causar uma fuga de capitais, o que o Brendan Carr disse que pode tornar o Brasil um mercado não investível, nas palavras dele. Olha aqui o que ele disse, aqui eu separei para vocês para ler.
Essas medidas podem minar a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil, comprometendo o ambiente regulatório. Quarto ponto. O quarto ponto é o estremecimento das relações diplomáticas entre Brasil e os Estados Unidos. E é aqui, meus amigos, é aqui que os ministros do Supremo tremem na base. Olha o que ele disse, separei aqui para vocês. Essa decisão prejudica as relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil e pode trazer consequências econômicas negativas. Bom, pessoal, tá aí o recado quádruplo para o governo Lula e para o Alexandre de Moraes. Se o Supremo, se o Alexandre de Moraes já estavam com medo antes, certamente esses 4 recados vão fazer o Moraes temer. Mas será que os ministros vão ouvir o recado? Será que eles vão frear os abusos? A cada nova decisão absurda, ilegal, exagerada do ministro Moraes, o custo político de manter ele no Supremo aumenta. E os ministros do Supremo, o governo Lula, a mídia tradicional, vão ter que rebolar mais, vão ter que continuar a apoiar o ministro por sua própria conta e risco, sem saber quando que a reação do exterior e dos Estados Unidos virá. Será que eles vão ouvir os alertas? Será que eles vão parar os abusos? Conta pra gente qual que é a sua opinião aqui nos comentários. E olha só, Brasil, ministro Alexandre de Moraes investigado agora pelo Pentágono dos Estados Unidos. Isso mesmo que você ouviu. Nós vamos mostrar isso aqui agora. O senador Marcos Duval vai trazer essa notícia aqui agora, essa bomba que chegou para nós aqui, porque é realmente de cair o queixo que está acontecendo. Depois que ele mexeu ali com autoridades nos Estados Unidos, aí a coisa ficou séria. Vamos ver agora essa matéria, pessoal, porque o caldo está engrossando a cada dia e novidades estão por vir por aí. Olha só o que aconteceu. Confira na matéria aí. Pessoal, vocês lembram que eu falava aqui há muito tempo atrás que o Alexandre de Moraes estava sendo investigado pelo Pentágono pela falsificação da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, claro, em conluio com agentes federais. O Pentágono assumiu as investigações, isso há meses atrás. E eu estava falando já para vocês, olha, o Pentágono está investigando Alexandre de Moraes. E muita gente não estava levando na seriedade. Então, até o próprio Alexandre de Moraes dizendo, não, ninguém está me investigando. Ô Alexandre, você está naquela cobertura de um prédio, curtindo a cobertura, mas as estruturas desse prédio já estão começando a rachar e vai desabar em breve, tá? Então vou ler aqui uma coisa, e para vocês, policiais federais que estão cumprindo essas ordens ilegais, porque lá vai ser responsabilizado o agente federal que cumpriu, né, forjou essa suposta entrada do Felipe Martins, sendo que ele já estava preso no Brasil, tá? Então, Alexandre, além das cortes internacionais que estavam sendo blindadas pelo Biden, agora, como eu disse, tem também um Pentágono. Já tem desde lá de trás, tá? As coisas vão tornando públicas para vocês, gente. A cada dia vocês vão ver as atrocidades, as violações contra os direitos humanos e tudo mais. Eu vou ler para vocês o seguinte, e aqui também eu vou ler o que vocês, policiais federais, estão fazendo em cumprir ordens ilegais. Não é? Esquece essa questão de missão dada é missão cumprida. Esquecem disso. Então vocês têm que ter responsabilidade e vocês sabem que a lei proíbe que vocês cumprem ordens ilegais. Não só a nossa Constituição brasileira fala disso, mas o Tribunal Penal Internacional, que o Alexandre de Moraes já foi denunciado e que vocês também já foram denunciados. Tem mais de 60 nomes de policiais entre delegados e agentes. E aí, prova disso é essa tentativa de apreensão do meu passaporte. No terceiro, último parágrafo, porque ele fala de prisão temporária se eu não entregasse o passaporte diplomático. É lógico que eu não entreguei o passaporte diplomático. Então, a violação é enorme e os delegados foram lá cumprir isso. Eu estou ainda estudando a possibilidade de denunciá-los no Tribunal Penal Internacional. Porque pela lei brasileira, eles já poderiam ser condenados. É crime obedecer ordens legais. Então, tudo que o Alexandre está determinando, vocês, policiais federais, delegados e agentes, ao cumpri-la, se não está na Constituição, ao cumpri-la, isso daqui já vai levar, os 2 delegados que estiveram na minha casa, já vai levar como prova da tentativa de cumprimento de uma ordem ilegal. Só não cumpriram em parte, porque foram até a minha casa. Porque eu não iria desobedecer à Constituição. Então vamos lá. O que fala dos princípios legais? Artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei.
Esse princípio protege os cidadãos contra ordens arbitrárias ou sem respaldo legal. Vou ter que falar isso para vocês, policiais federais. O artigo 85 define como crime de responsabilidade os atos que atentam contra a Constituição e proíbe a administração ou que inclui cumprimentos de ordens ilegais que violam os direitos humanos, incluindo retirada da página do seu perfil do ar, tentativa de reter passaporte ou os que foram passaportes suspensos e retidos. Então tudo isso é crime. Artigo 85 da nossa Constituição está lá, define como crimes. Então, se você está dizendo, mas eu não sabia, então é impossível acreditar que você não sabia, você que passou na prova da Polícia Federal, que todo mundo sabe que é extremamente difícil. Código Penal Brasileiro, artigo 22, reforça aqui: se uma ordem é manifestamente ilegal, o subordinado tem o dever de não cumpri-la. Ou seja, a obediência cega às ordens judiciais ou de superiores que violam direitos fundamentais, como prisões sem devido processo legal, censura sem ordens judiciais válidas e inconstitucionais e apreensões arbitrárias configuram uma violação da legalidade. O que diz o Tribunal Penal Internacional? É o que vai botar o Alexandre na cadeia. O Estatuto de Roma, que o Brasil é signatário e mais 123 países, rege o seguinte: a abordagem de temas de exercer ordens ilegais. Artigo 33. Ordens superiores e responsabilidade criminal. O cumprimento de uma ordem de um superior, seja militar ou civil, não exime a responsabilidade criminal a ordem for claramente ilegal. Ordens para cometer crimes contra a humanidade, com prisões arbitrárias ou censuras extremas que violam direitos fundamentais, são consideradas manifestamente ilegais. E o cumprimento dessas ordens configura crime. Aí inclui aqui membros de forças de segurança. Antes de cumprir a suposta ordem, ele tem que confirmar se ela é legal ou não. Especialmente se envolve violações de direitos humanos, no caso de prisões ilegais. Aí está o Felipe Martins e o Pentágono investigando. Depois vai ser entregue para o Tribunal Penal Internacional, que tem a prerrogativa de prender Alexandre de Moraes. Não é sanções ao Brasil, não. É prender Alexandre de Moraes e esses policiais federais aqui. Tem a obrigação de avaliar a legalidade das ordens recebidas. Os membros das forças de segurança têm a obrigação de avaliar a legalidade das ordens recebidas, especialmente se essas envolvem violações de direitos humanos, no caso de prisões ilegais, censura de redes sociais sem ordem judicial apropriada, suspensão de passaporte e busca e apreensão arbitrárias. A responsabilidade pela execução dessas ações não é exclusiva apenas por serem ordens de um superior ou decisão judicial. O agente tem o dever de recusar o cumprimento de ordens manifestamente ilegais e denunciar tais ordens quando configurarem violação de direitos humanos. Então, agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, o ministro já está sendo investigado pelo Pentágono e, é lógico, há muito tempo, pelo Tribunal Penal Internacional, mas o governo Biden estava blindando, só que agora não é mais o governo Biden. Então, eu tenho falado para vocês desde o ano passado, desde quando vocês começaram a agir em cumprimento de ordens ilegais do Alexandre de Moraes, prender as pessoas que prenderam da forma que prenderam, fazer o que fizeram lá no dia 8 de janeiro, que eu estava lá e vi naquele galpão. Então, vocês compactuaram com todos esses crimes e a lei, não sou eu que estou dizendo, é a Constituição e o Tribunal Penal Internacional configura como crime obedecer ordens ilegais. E vocês obedeceram. Prova disso foi a primeira busca e apreensão do meu gabinete, nas minhas residências, a apreensão do meu celular, do meu computador, da minha arma de defesa, das retiradas das minhas redes sociais do ar, do salário, tentativa de apreensão do passaporte, mas vocês suspenderam. Então vocês estão inclusos e vão sentar ao lado do Alexandre de Moraes na cadeira dos réus no Tribunal Penal Internacional. Então, só esse documento aqui, um senador da República teve
seus direitos fundamentais violados, seus direitos humanos também violados, seus direitos constitucionais, prerrogativas de parlamentares e direitos humanos. Então aqui, ó, eu justifiquei que eu não ia entregar na hora por conta de que estava descumprindo o processo legal. E eu falei, não vou entregar o passaporte. Mas mesmo assim, vocês da Polícia Federal, vocês suspenderam o passaporte. Vocês prenderam pessoas que nem tinham dever de saber por que estavam sendo presas. Então, eu sinto muito, mas vocês serão penalizados criminalmente pelo Tribunal Penal Internacional e também pela Corte Brasileira, porque o governo que vai entrar não vai permitir que isso aconteça. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, eu já vim avisando a vocês há muito tempo, desde o ano passado, que cumprir ordens ilegais configura crime. Ah, não, mas é uma ordem judicial, eu não tenho que questionar. Leia a Constituição, leia os artigos que eu li agora. Vai estudar e seja humano e não desumano. Não compactue com perversidade, com atos contra a humanidade, contra as pessoas, a violação das suas prerrogativas e dos seus direitos. Então, eu também coloco vocês na mesma responsabilidade. Quem dá ordem é de quem obedece essa ordem. Um abraço a todos, senador Marcos Duval. Essa foi a declaração do Marcos Duval, um senador que foi censurado, teve ali sua fonte de renda cortada. Ele passou, inclusive, uma noite ali no Senado Federal, fazendo ali um protesto, né, contra todas essas arbitrariedades. E agora vem essa decisão, né? Agora vem a justiça aí dos Estados Unidos que vai para cima, pessoal. Não tem como. Isso não pode ficar desse jeito. E aí, por quê? Você pode perguntar, por que que a justiça norte-americana e a OEA e o Tribunal Internacional, a Corte Internacional, vai vir contra os ministros do STF? Justamente porque o país que eles estão na frente é um país signatário dessa OEA e desse Tribunal Penal Internacional. Ou seja, eles devem satisfação. E não pode, pessoal, esse tipo de coisa que acontece aqui no Brasil é crime. Inclusive o que aconteceu ali com o Felipe Martins, estão investigando quem foi o responsável, quem ali falsificou os documentos, falando que ele tinha entrado ali, tinha dado passagem nos Estados Unidos, fazendo uma espécie de fuga. Isso tudo vai ser investigado. Não há mal que dure para sempre e nem bem que nunca acabe. Então, assim como a política é cíclica, a justiça nesse país, uma hora ela vai chegar. E, além de tudo isso que nós mostramos aqui, ainda tem a deputada que foi reeleita agora lá nos Estados Unidos, Maria Elvira Salazar. Essa deputada comprou também a briga dos brasileiros, do povo brasileiro, e ela quer realmente que seja cassado, seja extinguido o visto de Moraes e dos outros ministros para entrarem ali nos Estados Unidos. Por quê? Eles estão violando os direitos humanos. E mais, se isso acontecer, né, se a justiça ali norte-americana, após Donald Trump tomar posse ali no dia 20 de janeiro, resolver que os vistos dos ministros do STF serão cassados, eles têm propriedades fora do Brasil, eles têm dinheiro investido em dólar, né, investido lá no exterior, e aí tudo isso pode ser confiscado, pode ser leiloado, ou seja, as sanções vão vindo uma após a outra. Isso para quê? Para fazer o sujeito recuar. E se ele não recuar, as sanções continuam. E não é só contra uma pessoa, não. São contra vários que cometem aí essas injustiças, esses atos arbitrários. E aí o Lula, é claro, não está gostando nada disso. Inclusive o Lula, né? Ele falou claramente durante o processo eleitoral ali nos Estados Unidos, ele falou que ele torcia e estava querendo que a Câmara ganhasse ali. Por quê? Ele sabe que com Donald Trump as coisas vão ficar estreitas para o lado dele, né? Porque quem dava cobertura, de certa forma, para os ministros do Supremo Tribunal e até para Lula aqui no Brasil, era justamente o governo democrata esquerdista de Joe Biden. Mas agora as coisas estão mudando, pessoal. Talvez você não tenha visto muita coisa no Brasil acontecer, porque antes do povão ficar sabendo, antes de vir para a mídia, primeiro acontece nos bastidores. E existem vários deputados e senadores, como por exemplo, senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, senador Marcos Duval, os deputados Gustavo Gauer, deputado Nicolas Ferreira, deputado Marcel Van Hatten, Bia Kicis, todos esses e vários outros estão indo
quase que mensalmente ali nos Estados Unidos, levando provas, denúncias, uma após a outra. Isso não é de hoje, pessoal. Isso não é de hoje. Isso não é uma briga que começou agora. Isso já tem mais de 2 anos. Desde quando teve lá as eleições de 2022, que muitas pessoas ficaram confusas, pedindo, né, explicações sobre o processo eleitoral e tudo mais. Começou ali a vir uma após a outra ali, parlamentares subindo ali, indo aos Estados Unidos, na Corte Internacional, na OEA, no Tribunal Penal Internacional, e provas estão sendo deixadas ali. Só que até agora, o governo esquerdista dos Estados Unidos engavetou tudo, assim como o Rodrigo Pacheco tem feito ali no Senado, engavetando os pedidos de impeachment de ministros do STF, e assim como o Arthur Lira também engavetou ali o pedido de anistia, né? Que é uma vergonha, porque lá atrás, pessoal, se você não lembra, eu vou refrescar a memória. Lá atrás, quando o Arthur Lira se candidatou a presidente da Câmara, e aí ele entrou no lugar do Rodrigo Maia, aquele Rodrigo Maia que aprovou ali, né, a reforma da Previdência e tudo mais. Lá atrás, quando o Arthur Lira entrou, quem o apoiou foi a direita. Inclusive, Jair Bolsonaro também o apoiou. E agora, quando, né, ele poderia retribuir esse favor, esse apoio que foi feito lá atrás, agora ele pegou o pedido de anistia e engavetou. Por quê? Porque ele faz parte do sistema também em Brasília, o consórcio comunista que existe em Brasília. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Moraes, Barroso e todos mais, inclusive não só os políticos, e assim também como o executivo com Lula, mas também o quarto poder no Brasil. E sabe quem é o quarto poder no Brasil? Nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário, mas nós temos o quarto poder. O quarto poder é a grande mídia. A grande mídia, durante todas essas décadas passadas, quando as redes sociais não eram tão ativas, a grande mídia que controlou e ditou as ordens. Por isso, pessoal, que agora, quando o Jair Bolsonaro assumiu ali em 2019, ele cortou, né, secou a teta ali, a mamata acabou para a grande mídia, principalmente para a Globo e para a Lei Rouanet, os artistas. E aí secou, e por isso que eles bateram nele durante 4 anos. Só que aí agora, quando o Lula retomou o poder, o que aconteceu? Somente nesses 2 anos, preste atenção, somente nesses 2 anos, a Globo, o consórcio ali, né, telemático da mídia, da grande mídia, a velha mídia, a mídia esquerdista, já recebeu mais do que todos os outros anos atrás. Ou seja, eles tentaram recuperar o prejuízo, os anos perdidos. Por exemplo, nos 4 anos de Bolsonaro, não chega nem perto do primeiro ano de Lula, o que a Globo recebeu de verba, através ali daquele consórcio ali de financiamento cultural, né, para arte, para cultura, sendo que não tem cultura nenhuma, né? Então, tudo isso corrobora para que seja instaurado ali uma ditadura em Brasília. E é contra isso que esses senadores, inclusive o Marcos Durval, está denunciando e mostrando essas provas. E alguém pode falar assim, mas isso não vai dar em nada, porque os Estados Unidos, o Donald Trump vai pensar nele mesmo e vai cuidar da vida dele lá nos Estados Unidos. Lógico, mas é pensando nele mesmo que ele vai tirar a esquerda do Brasil. Inclusive o Elon Musk mandou um recado ali, aquele dia, quando a primeira-dama, a Esbanja, ou melhor, Janja, mandou ali aquele palavrão para ele ali, fez aquela ofensa, ele respondeu de pronto. Nem precisava ter respondido, porque imagine um homem na altura dele, bilionário, multibilionário, dono de várias empresas, lançador de foguete, de satélite, que faz o foguete dar ré, secretário de governo agora do Donald Trump. O que ele tinha que responder a Janja? Ele nem precisava se rebaixar para poder responder, mas ele quis responder porque, na verdade, a resposta dele não foi para a Janja, foi para todos os brasileiros e foi para o executivo do Brasil. E qual foi a resposta dele? Ele falou assim para a Janja: vocês vão perder a próxima eleição. Essa foi a resposta do Elon Musk quando ele foi insultado ali pela Janja, né? Que muitos falam que ela estava sob efeito de substâncias entorpecentes,
né, bebidas ou algo do tipo para ter falado uma tamanha besteira com um homem tão importante. Tanto que, logo depois, o Lula teve que corrigir. Ele tentou, né? Tentou passar um pano assim e falou: não podemos xingar autoridades, não podemos, com a cabeça quente, sair falando mal de autoridades. Falou do lado dela. Ou seja, pessoal, a esquerda já viu que eles perderam território. Mas aí, fique atento, fique muito atento. Por quê? Uma vez que eles perderam território e eles estão saindo do poder, eles vão tentar passar a mão em tudo para sair de mão cheia. Então, nesses 2 próximos anos que restam, isso se não sair antes de terminar o governo, fique atento, porque vão fazer a limpa no Brasil para sangrar ainda mais e sair de mão cheia. É isso que eles pretendem. E eu não tenho dúvida disso, pessoal. Se você tem dúvida, coloca aqui nos comentários. Você acha que a vinda de Donald Trump muda alguma coisa para o Brasil ou não? Você acha que esses processos aqui que o Marcos Duval está colocando vai realmente fazer efeito no Brasil e para os ministros do STF e para Lula, para tudo mais? Ou não? Isso é só um conto da carochinha? Realmente o Brasil não tem jeito mesmo, está lascado. O que você acha? Coloque aqui nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. E aí, pessoal, só resta te pedir agora para se inscrever aqui no canal. Se você viu até aqui, porque você gosta desse tipo de conteúdo, então você se inscreva. Porque se você não se inscrever, você não vai ver o vídeo que nós vamos mandar amanhã. Amanhã nós temos um vídeo sensacional para colocar aqui, mas para que o YouTube possa te recomendar, se inscreva aqui. E outra coisa, pessoal, muitas pessoas estão falando que estão dando like, mas não aparece, o botão deve estar com algum problema, não sei se é um problema na plataforma. Confere aí se o like está funcionando, dá o seu like, porque nós temos que apoiar esse tipo de causa. E eu ainda peço mais ainda. Geralmente a gente não pede isso aqui, mas eu vou pedir. Pega o link desse vídeo, aqui embaixo, se você clicar no botão compartilhar, você vai pegar o link, manda lá no grupo do WhatsApp, no grupo da família, do grupo do Facebook. Por quê, pessoal? Esse tipo de matéria, de conteúdo, você não vai ver na grande mídia. Então, o que acontece? Talvez esse vídeo aqui chegue a 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, mas o Brasil é gigante. Então, a grande maioria não vai receber esse tipo de informação. Mas eu te peço a sua ajuda, pega o link desse vídeo, manda lá no grupo da família, manda para quem você quiser, porque nós temos que manter a direita acesa e bem informada nesse país, porque eles não vão levar esse país na mão grande não, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.